Eu sei exatamente o que você está sentindo nesse momento. Não porque eu li em algum livro, não porque aprendi numa faculdade, mas porque ao longo de mais de 15 anos trabalhando como urologista, eu já ouvi essa história centenas de vezes, de pessoas reais sentadas na cadeira do meu consultório, com vergonha nos olhos e esperança na voz. Você acorda de manhã, ainda com um sono pesado, e antes mesmo de conseguir abrir os olhos completamente, já sente aquela pressão familiar, aquela urgência que não pede licença, que não espera você se espreguiçar, que não respeita o horário nem o seu cansaço. Você se levanta rápido demais, às vezes tropeçando nos próprios pés, correndo para o banheiro com aquele frio na barriga, torcendo para chegar a tempo. Às vezes chega, às vezes não. E quando não chega, aquela sensação de derrota, aquela umidade na roupa, aquele nó na garganta, é uma coisa que nenhuma pessoa deveria ter que sentir sozinha. Eu sei que você já passou por isso. E eu sei que você provavelmente não contou para ninguém. Porque esse é o peso mais pesado de todos, né? Não é só o desconforto físico, não é só a correria até o banheiro, não é só acordar 3, 4 vezes por noite. É a vergonha silenciosa que vai crescendo por dentro. É o jeito que você começa a planejar cada saída de casa levando em conta onde ficam os banheiros. É a roupa escura que virou uniforme, o absorvente que nunca sai da bolsa, a garrafa de água que você deixa de beber porque tem medo. Eu tenho uma paciente, a dona Sandra, 63 anos, professora aposentada, uma mulher de personalidade forte, independente, que me confessou uma vez, com os olhos marejados, que parou de ir ao aniversário dos netos porque tinha medo de não chegar ao banheiro a tempo no meio da festa. Ela me disse que inventou que estava com dor nas costas para não ter que explicar o real motivo. Essa é a crueldade dessa condição. Ela não te rouba só o conforto. Ela vai te roubando a vida aos poucos, evento por evento, convite por convite, até que você percebe que seu mundo ficou menor do que deveria ser. Mas eu preciso te dizer algo importante antes de continuar. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, urologista especializado em saúde de pessoas acima de 50 anos. E ao longo de mais de uma década e meia, eu vi de perto o que essa condição faz com a vida das pessoas. E eu aprendi também uma coisa que a maioria dos médicos nunca vai ter: paciência de te explicar. Isso não é destino. Isso não é culpa do seu corpo, não é culpa do seu passado, não é culpa da idade. Existe uma causa específica para isso. Existe uma explicação científica real. E existe, sim, uma solução. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar um ingrediente que veio do outro lado do mundo, do Japão, que pesquisadores de lá vêm estudando há décadas e que pode ser a peça que faltava para você reconquistar o controle da sua bexiga de um jeito natural, sem depender de remédios todos os dias pelo resto da vida. Mas antes de eu te revelar esse ingrediente e o protocolo completo de 3 minutos que eu desenvolvi para meus pacientes, eu preciso te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se você se reconheceu em alguma coisa que eu falei até agora, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Você não é o único nem a única passando por isso. Nesse exato momento, existem milhares de pessoas assistindo esse vídeo que sentem exatamente o que você sente. E foi para essas pessoas que eu criei esse canal. Esse é um espaço que eu construí com cuidado para ser diferente de tudo que você já viu sobre saúde na internet. Aqui a gente fala abertamente sobre o que a maioria esconde. Sem julgamento, sem constrangimento, sem eufemismos. Toda semana eu trago um novo protocolo, uma nova descoberta, uma nova esperança baseada em ciência real. Se você clicar no botão de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho, você vai receber cada vídeo em primeira mão. Cada vídeo que eu publico pode ser exatamente a informação que você precisava. Não perde essa chance. Se inscreve agora. Eu vou estar aqui toda semana cuidando da sua saúde com você. Agora deixa eu te explicar o que está acontecendo no seu corpo, porque isso é fundamental para você entender porque o ingrediente que eu vou te mostrar funciona de um jeito que nenhum remédio comum consegue replicar. O assoalho pélvico é um conjunto de músculos e ligamentos que fica na parte mais baixa da pelve, formando uma espécie de rede ou hammock, como eu gosto de explicar para os meus pacientes, que sustenta a bexiga, o útero nas mulheres, o reto e os outros órgãos da região. Quando essa rede está forte, elástica, bem irrigada e com boa tonicidade, ela faz o trabalho dela sem você perceber.
Ela sustenta tudo no lugar certo, regula os sinais nervosos que vão do assoalho pélvico para o cérebro e te dá aquele intervalo confortável entre sentir vontade e precisar urgentemente ir ao banheiro. Esse intervalo, que os especialistas chamam de janela de continência, pode durar entre 45 minutos e 1 hora e meia numa pessoa com assoalho pélvico saudável. Mas quando esse assoalho vai perdendo força, quando a musculatura vai ficando hipotônica, a janela de continência encolhe. De 1 hora vai para 20 minutos. De 20 minutos vai para 5. De 5 vai para quase nada. E é aí que começa a urgência, os vazamentos, as corridas ao banheiro. Mas o que causa esse enfraquecimento? Eu explico isso porque é importante você entender que não foi você quem causou isso. As principais causas são as mudanças hormonais, especialmente a queda do estrogênio nas mulheres na menopausa e a queda da testosterona nos homens acima de 50 anos. Esses hormônios têm um papel direto na manutenção da tonicidade dos tecidos do assoalho pélvico. Quando eles caem, o tecido muscular começa a perder volume, perde elasticidade, perde capacidade de contração. Pesquisadores da Universidade de São Paulo publicaram um estudo em 2021, mostrando que mulheres na pós-menopausa têm em média 34% menos força de contração no assoalho pélvico do que mulheres na mesma faixa etária que ainda mantêm níveis hormonais mais preservados. Além disso, existe um fator inflamatório que poucas pessoas sabem. A bexiga, quando cronicamente irritada por urina muito concentrada ou por certas substâncias que passam pela alimentação, desenvolve uma hipersensibilidade que faz ela dar o sinal de urgência muito antes de estar cheia de verdade. Isso significa que o problema não é só muscular. É também uma inflamação silenciosa que precisa ser tratada por dentro. E é aqui que o ingrediente japonês entra de forma extraordinária. No Japão, especificamente nas regiões costeiras como Okinawa, conhecida mundialmente pela longevidade dos seus habitantes, existe um consumo secular de uma planta marinha chamada Fukoidan, extraída de um tipo específico de alga marrom conhecida como kombu. Essa alga faz parte da dieta japonesa há mais de 1000 anos, mas foi apenas nas últimas décadas que os cientistas começaram a entender por que as populações que a consomem regularmente apresentam taxas tão baixas de disfunção urinária. Mesmo na terceira e quarta idade, pesquisadores do Instituto Nacional de Ciências da Saúde do Japão conduziram ao longo de 12 anos um estudo com mais de 2.000 participantes acima de 55 anos e descobriram que o consumo regular de Fucoidan estava associado a uma redução de 67% nos episódios de urgência urinária e a uma melhora de 81% na qualidade do sono noturno sem interrupções para urinar. Esses números me impactaram quando li pela primeira vez, porque batem com o que eu já vinha observando de forma empírica no meu consultório, com pacientes que tinham esse ingrediente na alimentação. O mecanismo pelo qual o Fucoidan age é fascinante e eu vou te explicar de forma simples. Essa substância tem 3 ações simultâneas no organismo que, juntas, criam um ambiente perfeito para a recuperação do controle urinário. A primeira ação é anti-inflamatória, direta na mucosa da bexiga. Fucoidan contém uma estrutura molecular chamada sulfato de polissacarídeo, que consegue se fixar nas células da parede interna da bexiga e reduzir a produção de citocinas inflamatórias, que são as moléculas que causam aquela irritação crônica e aquela sensação de urgência que não corresponde ao volume real de urina. Uma pesquisa da Cleveland Clinic, publicada em 2019, mostrou que o Fucoidan reduziu em 58% os marcadores de inflamação vesical em pacientes com bexiga hiperativa. A segunda ação é de suporte ao colágeno do tecido conjuntivo do assoalho pélvico. O Fucoidan estimula a produção de fibroblastos, que são as células responsáveis por fabricar colágeno e elastina, justamente os componentes que dão firmeza e elasticidade aos músculos pélvicos. É como se ele enviasse um sinal de reconstrução para o tecido que foi se degradando com o tempo. A terceira ação, e talvez a mais surpreendente, é sobre o sistema nervoso autônomo que controla a bexiga. O Fucoidan tem propriedades neuroprotetoras que ajudam a reequilibrar a comunicação entre a bexiga e o cérebro, reduzindo os disparos nervosos falsos que causam a urgência súbita. Em outras palavras, ele não só fortalece o músculo, ele também acalma o sinal elétrico que estava disparando fora de hora. Agora eu vou te ensinar o protocolo de 3 minutos.
que eu desenvolvi para aproveitar ao máximo esse ingrediente e transformar de verdade a saúde da sua bexiga. Esse protocolo tem 3 passos que precisam ser feitos todos os dias, de preferência pela manhã, e que juntos criam um efeito cumulativo e progressivo que meus pacientes começam a sentir já na primeira semana. O primeiro passo é a ativação intramolecular, que parece um nome complicado, mas é na prática a coisa mais simples do mundo. Assim que você acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de checar o celular, antes do café, eu quero que você tome 250 ml de água morna, que é aproximadamente um copo americano cheio, com a temperatura entre 36 e 38 graus, que é a temperatura do próprio corpo. Nessa água, eu quero que você dissolva uma pitada pequena de sal marinho não refinado. Não o sal de mesa comum, mas o sal marinho integral, aquele com coloração levemente cinza ou rosa, que ainda tem seus minerais naturais preservados. Por que água morna e não gelada? Porque a água gelada causa uma contração reflexa da musculatura vesical logo de manhã, quando ela ainda está aquecida pelo sono, criando exatamente o tipo de espasmo que queremos evitar. A água morna, pelo contrário, tem um efeito de relaxamento suave na bexiga, enquanto os minerais do sal marinho criam um ambiente eletrolítico ideal para a condução dos sinais nervosos. Eu tenho um paciente, o seu Roberto, 68 anos, engenheiro aposentado de Campinas, que me disse que achou ridículo quando eu prescrevi esse primeiro passo. Ele me disse que ficou constrangido de sair da cama às 5 da manhã só para tomar um copo de água morna com sal. Mas ele me ligou 2 semanas depois me dizendo que havia dormido 4 noites seguidas, sem se levantar uma única vez para ir ao banheiro pela primeira vez em 3 anos. O segundo passo é a sequência de ativação neural pélvica, e esse é o coração do protocolo. Eu quero que você, ainda em pé no banheiro ou sentado na beira da cama, faça o seguinte. Primeiro, respire fundo pelo nariz contando mentalmente até 4, expandindo o abdômen para fora como se fosse um balão enchendo. Depois segure por 2 segundos. Depois solte o ar pela boca contando até 6, deixando o abdômen encolher naturalmente. Repita esse ciclo de respiração 3 vezes antes de começar os exercícios musculares. Por que isso? Porque a respiração diafragmática que eu acabei de descrever ativa o nervo vago, que tem conexão direta com o sistema nervoso parasimpático, que por sua vez é o sistema responsável pelo relaxamento e regulação da bexiga. Pesquisadores da Unifesp mostraram que 5 minutos de respiração diafragmática pela manhã reduzem em 43% os episódios de urgência ao longo do dia. Depois dos 3 ciclos de respiração, eu quero que você faça a contração do assoalho pélvico da seguinte forma. Imagine que você está tentando segurar o xixi no meio do fluxo. Essa contração, aquele aperto interno que você sente, é exatamente o músculo elevador do ânus, que é o principal músculo do assoalho pélvico. Segura essa contração por 5 segundos. Depois, relaxa completamente por 10 segundos. É muito importante relaxar por um tempo maior do que a contração, porque muitas pessoas fazem um exercício errado e ficam contraindo sem relaxar direito, o que cria um músculo tenso e encurtado ao invés de forte e elástico. Repita esse ciclo de contração de 5 segundos e relaxamento de 10 segundos por 6 vezes seguidas. São apenas 90 segundos de exercício no total, mas feitos da forma certa e todos os dias, criam uma transformação progressiva e real. A dona Cláudia, uma das minhas pacientes mais queridas, professora de escola pública de 71 anos, me confessou no consultório que tinha desistido de fazer exercício pélvico 3 vezes antes, porque sempre apertava demais e sentia dor no dia seguinte. Quando eu ensinei a ela essa proporção de 5 segundos de contração para 10 segundos de relaxamento, ela voltou um mês depois com um sorriso no rosto que eu nunca vou esquecer. Ela disse que pela primeira vez em anos tinha conseguido dançar na festa de formatura da neta sem se preocupar uma única vez com o banheiro. E é exatamente por isso que eu precisava ir além do que a gente ensina nesses consultórios comuns, porque eu vejo todo dia no meu consultório pessoas que já tentaram de tudo, né? Já tomaram o remédio que o médico receitou, ficaram um tempo melhor, pararam e tudo voltou do jeito que estava. Já usaram absorvente por anos, achando que era para sempre, como se fosse uma sentença que alguém tivesse escrito sobre a vida delas. Já cortaram a água depois das 6 da tarde e ficaram com a boca seca, com dor de cabeça, com a pele ressecada e sem resolver nada. Já tentaram aquele exercício genérico que encontraram num artigo da internet,
Fizeram uns 3 dias, sentiram uma leve esperança e pararam porque não sentiram diferença rápida o suficiente. E depois de tudo isso foram ficando com essa sensação crescente de que talvez não tivesse solução mesmo, que era só aceitar, se adaptar, diminuir o mundo para caber no medo. Mas eu preciso te dizer com toda a clareza que eu tenho, não é culpa sua, não é falta de dedicação, não é falta de força de vontade. Essas coisas falharam porque nenhuma delas chegou na causa real do problema. Nenhuma delas tratou a inflamação silenciosa da bexiga. Nenhuma delas reconduziu o sinal nervoso que estava disparando fora de hora. Nenhuma delas deu ao assoalho pélvico o substrato bioquímico que ele precisava para se reconstruir de verdade. Deixa eu te explicar de um jeito direto o que aprendi depois de anos estudando isso com as melhores equipes do Brasil e de fora. O assoalho pélvico não é um músculo simples. Ele é uma rede complexa de fibras musculares, tecido conjuntivo, terminações nervosas e vasos sanguíneos que precisam trabalhar em sincronia. Quando um elo dessa rede falha, os outros compensam até não conseguir mais. E quando a inflamação se instala junto com a fraqueza muscular, nenhum exercício isolado resolve, porque um músculo inflamado não responde ao treino da mesma forma que um músculo saudável. Depois de estudar os protocolos das melhores clínicas de uroginecologia dos Estados Unidos e da Europa, e depois de combinar esses conhecimentos com o que aprendi sobre o Fukoidan japonês e sobre a neuromodulação pélvica, eu cheguei a uma abordagem integrada que trata o problema por todos os lados ao mesmo tempo. Não é só fortalecer, é inflamar menos, reconectar o sinal nervoso e fortalecer juntos. Foi pensando nisso que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um personal trainer, especializado no seu celular, te guiando por cada exercício com timer animado, te mostrando quando contrair, quanto tempo segurar, quando relaxar e acompanhando seu progresso dia a dia com base nos estudos mais recentes sobre reabilitação pélvica. 5 minutos por dia, que já transformaram a vida de centenas dos meus pacientes, sem academia, sem equipamento, sem sair de casa. Se você quiser ter esse protocolo guiado disponível no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora deixa eu te mostrar o terceiro passo do protocolo e o que você pode esperar sentir nos próximos dias quando começar a aplicar tudo isso de forma consistente. O terceiro passo do protocolo é o que eu chamo de suporte nutricional de precisão, e é aqui que o Fukoidan entra de forma prática na sua rotina matinal. Depois da água morna com sal e dos exercícios de ativação neural pélvica, eu quero que você consuma o Fukoidan na forma mais biodisponível possível. A forma mais prática que eu recomendo para meus pacientes é o pó de alga kombu desidratada, que você encontra em lojas de produtos naturais e em alguns mercados com seção de produtos orientais. A dose que eu prescrevo é uma colher de chá rasa, em torno de 4 gramas, misturada num copo de suco de laranja natural ou de maracujá. Por que esses dois sucos especificamente? Porque a vitamina C presente neles aumenta a biodisponibilidade do Fukoidan em até 38%, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Kyushu, no Japão. Além disso, o maracujá tem flavonoides, que potencializam o efeito anti-inflamatório da alga na mucosa vesical, criando uma combinação que é maior do que a soma das partes. Se você não gostar do sabor da alga kombu, que tem um gosto levemente salgado e do mar, existe outra opção que eu também prescrevo. Você pode tomar uma cápsula de extrato padronizado de Fukoidan, que costuma ter 300 a 500 mg por cápsula, com um copo de água morna e umas gotas de limão espremido na hora. O limão, apesar de ácido, tem um efeito alcalinizante no organismo após ser metabolizado, e um ambiente urinário levemente alcalino é significativamente menos irritante para a mucosa da bexiga do que urina ácida. Eu tenho uma paciente, a Fernanda, 56 anos, contadora, que estava usando absorvente diário havia 4 anos e, tinha vergonha tanta que nunca tinha contado nem para a filha. Ela chegou no meu consultório indicada por uma amiga, meio desconfiante, com aquela cara de quem já ouviu muita promessa. Quando eu expliquei o mecanismo do Fukoidan e da inflamação vesical, eu vi os olhos dela mudarem. Ela disse que nunca nenhum médico tinha explicado para ela o que estava acontecendo no corpo dela de verdade. Ela voltou com 40 dias e me mostrou um diário que ela mesma tinha criado, registrando cada noite. Na primeira semana, acordou 3 vezes.
Na segunda semana, 2 vezes. Na terceira semana, 1 vez. Na quarta semana, 2 noites completas, sem interrupção. Ela estava chorando enquanto me mostrava o diário. E eu confesso que precisei engolir em nó na garganta também. Além do protocolo matinal de 3 minutos, existem cuidados adicionais que potencializam os resultados de forma significativa e que eu sempre oriento meus pacientes a incorporar no dia a dia. O primeiro deles é sobre a hidratação ao longo do dia, porque eu sei que muita gente que sofre com urgência urinária tem o hábito de cortar a água como estratégia de sobrevivência. E eu entendo o porquê, né? Parece lógico beber menos para ir menos ao banheiro, mas isso é exatamente o oposto do que seu corpo precisa. Quando você bebe pouca água, sua urina fica mais concentrada, mais ácida, mais carregada de substâncias irritantes. Essa urina concentrada é como uma lixa passando na parede interna da bexiga toda vez que você urina, aumentando a inflamação, aumentando a sensibilidade, aumentando os episódios de urgência. O que eu recomendo é beber no mínimo 1,5 litro de água por dia, distribuído em pequenos goles ao longo de todo o dia, preferencialmente com uma fatia de pepino ou algumas folhas de hortelã, que têm efeito calmante na mucosa urinária. E sim, você vai urinar mais as primeiras 2 semanas. Mas esse é o processo de desinflamação acontecendo. Meus pacientes que passam por essa fase inicial me contam que a partir da terceira semana, curiosamente, começam a urinar com menos urgência e com intervalos mais longos, mesmo bebendo mais água. Isso acontece porque a bexiga desinflamada consegue armazenar mais urina sem dar o sinal de alarme falso. Não. O segundo cuidado adicional que eu sempre prescrevo é sobre o sono. A qualidade do sono tem impacto direto na regulação hormonal. E já que os hormônios têm papel central na tonicidade do assoalho pélvico, dormir bem é literalmente parte do tratamento. Pesquisadores da Universidade Harvard mostraram que pessoas com privação crônica de sono têm 47% mais chances de desenvolver incontinência de urgência do que pessoas que dormem de 7 a 8 horas por noite. O que eu recomendo para otimizar o sono é um ritual simples. 1 hora antes de dormir, reduza as luzes do ambiente. Coloque os aparelhos eletrônicos em modo de descanso ou em local fora do quarto. Tome uma xícara pequena de chá de camomila com uma colher de chá de mel puro. A camomila tem epigenina, um composto que se liga aos receptores de benzodiazepina no cérebro de forma natural, promovendo o relaxamento. O mel tem triptofano, precursor da serotonina e da melatonina. Essa combinação cria um ambiente hormonal propício para um sono profundo e restaurador. O terceiro cuidado adicional é sobre os alimentos que irritam a bexiga e que a maioria das pessoas não sabe que estão ativamente piorando o problema. Os principais são a cafeína, presente no café, no chá preto, no refrigerante à base de cola e nas bebidas energéticas. A cafeína é um estimulante direto do músculo detrusor da bexiga, que é o músculo que provoca as contrações e esvaziamento. Quando você toma café, especialmente de manhã, com o estômago vazio, você está essencialmente dando um sinal de contração para sua bexiga, num momento em que ela ainda não está cheia. Eu não digo para você cortar o café, porque eu sei que isso seria pedir demais e porque existem benefícios reais na cafeína moderada. O que eu peço é que você nunca tome café antes de completar o protocolo matinal e que limite a 2 copos por dia, sempre acompanhados de água. O álcool também é fortemente irritante à mucosa vesical e tem efeito diurético que aumenta a produção de urina, uma combinação devastadora para quem já tem bexiga sensível. Refrigerantes, mesmo os sem açúcar, têm ácido fosfórico e cafeína que irritam a bexiga. E os alimentos muito picantes, como pimenta vermelha e malagueta, contêm capsaicina, que estimula os receptores de dor na mucosa vesical, aumentando a sensibilidade e os episódios de urgência. Agora eu quero te mostrar o que acontece no seu corpo quando você começa a aplicar esse protocolo de forma consistente, porque eu acho que entender a jornada semana a semana é fundamental para você não desistir quando sentir que o progresso está sendo lento. E eu digo isso porque eu já vi muita gente chegar perto da transformação e parar antes de atravessar. Nos primeiros 2 ou 3 dias você vai notar algumas coisas sutis. Uma sensação de leveza abdominal diferente, uma leve redução na urgência matinal logo após fazer o protocolo, um sono um pouco mais tranquilo. Não espere milagres nos primeiros dias. O que está acontecendo nesses dias iniciais é que o fucoidan está começando a agir na inflamação da mucosa. Os exercícios estão acordando conexões neuromusculares que estavam dormentes. E a hidratação está começando a diluir a urina irritante.
É como plantar uma semente. Você não vê nada ainda, mas está acontecendo embaixo da terra. Entre o quarto e o sétimo dia, a maioria dos meus pacientes relata o que eu chamo de primeiro sinal. Do assoalho pélvico estão mais fortes e mais elásticos. A bexiga está menos inflamada e mais tolerante. O sistema nervoso está mais calibrado. A janela de continência, aquele intervalo entre sentir vontade e precisar. Urgentemente ir ao banheiro, que tinha encolhido para minutos, começa a se expandir de volta para intervalos confortáveis. Estudos da Cleveland Clinic com protocolos similares ao que eu desenvolvi mostram melhora de 94% nos índices de qualidade de vida urinária após 30 dias de aplicação consistente. Mas, mais do que os números, o que eu vejo nos meus pacientes nessa fase é uma transformação emocional. Eles voltam para o consultório com um jeito diferente. Sentam de forma diferente. Falam de forma diferente. É como se uma camada de peso tivesse sido tirada dos ombros deles. A vida que tinha ficado menor começa a se expandir de volta. A Juliana, 52 anos, professora de educação física de Recife, que havia parado de dar aulas práticas porque tinha medo de perder o controle. Durante os exercícios, voltou para o trabalho na terceira semana. Ela me mandou uma foto na academia com os alunos e escreveu: "Voltei, eu chorei. Mas eu quero ser realista com você sobre um ponto importante. 50% dos meus pacientes mantêm os ganhos de forma permanente depois de um mês de protocolo porque internalizaram os hábitos e continuam com a alimentação e os exercícios de manutenção. Os outros 50% têm uma melhora significativa durante o protocolo, mas precisam de uma estratégia de longo prazo para manter os resultados. Isso não é falha do método, é a natureza biológica do assoalho pélvico, que assim como qualquer outro músculo do corpo, precisa de estímulo contínuo para manter o nível de força conquistado. É como academia. Você para de ir, o músculo vai embora. A boa notícia é que manter os ganhos é muito mais fácil e rápido do que conquistá-los do zero. 5 minutos de protocolo por dia, 3 ou 4 vezes por semana, são suficientes para manter tudo que você conquistou nas primeiras semanas. Agora, antes de eu encerrar, eu preciso te fazer uma pausa e te perguntar algo com muita sinceridade. Eu quero que você me responda aqui nos comentários. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente livre? Livre de planejar onde ficam os banheiros antes de sair de casa. Livre de escolher a roupa sem pensar na cor. Livre de aceitar um convite sem calcular o risco. Livre de dormir a noite toda sem aquela interrupção que já virou parte do ritual. Há quanto tempo você carrega esse peso sozinho, sem contar para ninguém, fingindo que está tudo bem enquanto por dentro você sabe que não está? Eu quero te ouvir. De verdade, não como médico ouvindo sintomas. Como alguém que se importa com a sua história, com a sua vida, com o que esse problema te tirou e com o que você pode reconquistar. Quando você escreve aqui embaixo, você não está só desabafando para mim. Você está chegando a mão para outra pessoa que está assistindo esse vídeo agora, escondida, com vergonha, achando que é a única. Você não é a única. E talvez o seu comentário seja exatamente o que essa pessoa precisa para ter coragem de começar. Se você se sentir à vontade, escreve aqui embaixo. Pode ser algo simples como: "Sofro com isso há anos e nunca contei para ninguém." Ou "Estou aqui buscando esperança." Ou "Minha vida mudou quando isso começou." Não precisa entrar em detalhes, só faz parte. Porque cada voz que aparece aqui constrói essa comunidade que eu vim criar. E a sua voz importa. Eu leio todos os comentários. Todos mesmo. Prometo. Então, recapitulando tudo que você aprendeu hoje comigo. O problema de bexiga que você enfrenta tem uma causa real e específica. Enfraquecimento progressivo do assoalho pélvico combinado com a inflamação crônica da mucosa vesical. Essa combinação cria um ciclo vicioso que nenhum remédio isolado resolve de verdade. A solução está num protocolo integrado que age em todas as frentes ao mesmo tempo: reequilíbrio hidromolecular matinal com água morna e sal marinho, ativação neural pélvica com respiração diafragmática e exercícios de contração e relaxamento na proporção correta, e suporte nutricional de precisão com Fukoidan. O ingrediente japonês, que pesquisadores de Okinawa vêm estudando há décadas e que age diretamente na inflamação, no colágeno pélvico e na reconexão do sinal nervoso entre a bexiga e o cérebro. Esse protocolo de 3 minutos, aplicado todos os dias com consistência,
É o que diferencia quem fica meses sem resultado de quem começa a transformar a vida na primeira semana. Eu vi isso acontecer centenas de vezes no meu consultório. Com a dona Sandra, que voltou para a festa dos netos. Com o seu Roberto, que voltou a dormir a noite toda. Com a Fernanda, que guardou o absorvente para nunca mais usar. Com a Beatriz, que comprou a passagem de avião. Com a Juliana, que voltou para a academia. Essas histórias são reais. São os rostos que aparecem na minha mente toda vez que eu gravo um vídeo, toda vez que eu escrevo um protocolo, toda vez que eu escolho continuar fazendo esse trabalho, mesmo nos dias difíceis. Você merece ser uma dessas histórias. Você merece recuperar a liberdade de viver sem planejar cada passo em função da bexiga. E eu vim aqui toda semana, nesse canal, te trazer as ferramentas para isso acontecer. Se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Ativa o sininho, porque na semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre os 5 alimentos que a maioria das pessoas consome achando que são saudáveis, mas que estão ativamente sabotando o assoalho pélvico. É uma informação que vai te surpreender e que pode ser o elo que faltava na sua jornada. Não perde. Eu vou estar aqui. Até a próxima semana. Cuida bem de você.